Olá, aqui é a Lirane Suliano e hoje vamos conversar um pouco sobre tabagismo. Quais são os dados, como está a situação do tabagismo no Brasil e no mundo? Você tem noção da importância da gente levantar a bandeira para acabar ou pelo menos diminuir com o tabagismo? E na auriculoterapia, o que nós podemos fazer? Então, eu vou passar alguns dados para você. Por exemplo, você sabia que 200 mil mortes anuais são causadas pelo tabagismo? E hoje, 18,8% da população brasileira com mais de 15 anos é fumante? Isso representa uma diminuição de 40% de fumantes desde 1989. Os homens apresentam uma prevalência mais elevada de fumantes do que as mulheres. E a concentração de fumantes é maior entre pessoas com menos de 8 anos de estudo, comparadas com pessoas com mais de 8 anos de estudo. O tabagismo é considerado a principal causa de morte evitável do mundo. A Organização Mundial de Saúde estima por volta de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas sejam fumantes hoje. E ainda, o total de morte devido ao uso do tabaco atingiu a cifra de 4,9 milhões anuais. Esse número aumentará para 10 milhões. Pensa, 10 milhões de pessoas vão morrer no ano por volta de 2030 por causa do cigarro. O pior de todas essas informações é que ainda temos mais de 50 doenças relacionadas ao consumo do tabaco. Entre elas, nós temos 25% das mortes causadas por doença coronariana, angina e infarto do miocárdio. 95% das mortes causadas por bronquite e efizema são decorrentes do tabaco. 90% dos casos de câncer do pulmão e entre os 10% restantes, nós temos 1/3 aí de fumantes passivos. 30% de mortes decorrentes de outros tipos de câncer. Exemplo aí, boca, faringe, laringe, esôfago, pâncreas, rim, bexiga e colo do útero. 25% de doenças vasculares, entre elas o derrame cerebral. O tabagismo ainda pode causar vários danos, entre eles a impotência sexual no homem, complicações na gravidez, aneurisma arteriais, úlcera do aparelho digestivo, infecções respiratórias. E a auriculoterapia? O que nós podemos fazer? Na aurículo, gente, nós temos que pensar quais são as queixas do nosso paciente. Claro que você tem que individualizar o tratamento. Por exemplo, antes de começar, pergunta quantos cigarros fuma por dia, quantas vezes ele já tentou parar de fumar e não conseguiu. Isso são dados que você deve ter aí na sua anamnese, numa ficha clínica. Para quê? Para o paciente poder mensurar depois se ele teve realmente um ganho. Senão ele vai dizer para você que nem percebeu. Tá? Então pede para ele contar ou por dia ou por mês. Normalmente o fumante tem essa noção pelos custos de uma carteira de cigarro, certo? E é importante a gente pensar, o meu fumante, vamos dizer, o meu paciente que é fumante, ele está com esse hábito por quê? Pela solidão, pela depressão, por ansiedade, por uma vida muito agitada. Hábitos são importantes você ficar de olho. Hoje nós vamos conversar diretamente sobre a aurículo. Depois eu gravo um outro vídeo falando melhor sobre isso. Mas nesse momento, na auriculoterapia, você vai fazer um acompanhamento desse paciente. O ideal é que você faça pelo menos aí de 5 a 10 sessões semanais. Você tem que estar junto dele. Querer saber, é um apoio realmente. Você vai usar ali os nossos 3 pontos principais. Se você não sabe, dá uma olhada. Aqui no canal tem um vídeo falando sobre eles, os 3 pontos principais. Eu vou usar o ponto do vício bilateral, porque é um vício, é um hábito instalado e nós precisamos eliminar, certo? Se o meu paciente é ansioso, eu vou usar o ponto da ansiedade. Se ele é mais depressivo, eu posso usar o ponto do psiquismo. E aí eu equilibro o emocional dele também.
certo? Normalmente um paciente que está saindo de um vício, ele é muito irritável, muito irritado com tudo que acontece à sua volta. Um ponto ótimo para irritabilidade é o fígado energético 1 e 2, que fica aqui na bordinha, ó, no nosso tubérculo de Darwin, certo? 2 pontinhos não podem faltar na composição de vocês: intestino grosso e fígado. Por quê? Porque esses órgãos são responsáveis pela desintoxicação do organismo, tá? Então é muito importante que a gente elimine a nicotina que está no organismo. Vamos dar algumas recomendações de beber muita água, de fazer exercício físico, porque ele vai eliminando esses líquidos, a nicotina pelo suor, pela urina, ele tem que eliminar e tem que repor energia. Então, na aurícula, ela vai atuar no controle desse vício, no controle do hábito e ainda na ansiedade do paciente. Por isso a aurícula funciona tão bem para o tabagismo, certo? Então lembre, pontos de emocional tem que ter na sua composição, fígado e intestino grosso para desintoxicação, o ponto do vício também não pode faltar. Claro, se o meu paciente, por exemplo, eu tenho falta de ar ou o pulmão, o ponto do pulmão é muito importante, porque o meu paciente está fumando o tempo todo. Para onde vai essa fumaça? Para o pulmão. Então, o ponto de pulmão nós também sempre vamos colocar. Se o meu paciente já está tossindo por causa do cigarro, tosse bastante, aí também eu posso pôr o ponto de tosse. Mas aí vai depender de cada sintoma, da sintomatologia que ele apresenta para você. A princípio, os principais pontos que a gente aborda num paciente aí com tabagismo é esses que eu acabei de passar para você, certo? Então eu espero que você tenha gostado aí do nosso vídeo, curte aqui embaixo, não deixa de se inscrever no canal, toca aqui a sinetinha para você ser lembrado que nós vamos fazer uma sequência de vídeos sobre vício, sobre como a aurícula pode atuar e quais são a posição desses vícios aí no Brasil e no mundo, tá bom? Conto com você, até breve!